Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Meus convidados de hoje, no primeiro bloco, o advogado Natan Baril e no segundo bloco, o arquiteto Ricardo Amaral. Natan Baril, bacharel em Direito pela PUC, especialista em Direito Empresarial pela PUC Paraná, pós-graduação em Gestão e Planejamento de Negócios pela FI Business School, formação internacional em Franchise e Propriedade Intelectual pela Georgetown University dos Estados Unidos. Foi diretor jurídico da Associação Brasileira, diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchise, ABF. Foi diretor internacional e também institucional da ABF. Diretor institucional da Federação Ibero-Americana de Franquias. Agora nesse período 2022-2025. Também é destaque no ranking Who's Who Legal, atual Lexology, depois você vai falar essas palavras difíceis. Lexology, entre os melhores do mundo em franchise. Reconhecida pela WTR 1000 entre os principais advogados de marcas. 14 anos entre os mais admirados do Brasil pelo Anuário Análise Advocacia. Atualmente CEO da Baril Advogados, fundada em 2005. Escritório referência em franchise, propriedade intelectual e direito empresarial. Natan, prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu e eu costumo dizer o seguinte, que é muito bom ter a alegria de viver esse momento aqui com você. Agora com o Ricardo, a gente conversou aqui rapidamente. Estou muito feliz de estar aqui. Nos bastidores, Nos né? bastidores. O arquiteto Ricardo Amaral vai ser o nosso próximo entrevistado no segundo bloco. Vai ser maravilhoso. Então, bem, primeiro eu gosto de saber das paixões das pessoas, né? A sua paixão pelo surf. Conta um pouquinho sobre, depois nós vamos entrar na parte mais, o que fez você chegar. Com certeza absoluta, o surf fez você chegar onde você chegou hoje. Sem sombra de dúvida, é parte da minha vida, parte integrante da minha vida, uma das minhas paixões, uma das, que eu chamo, uma das coisas que me conduzem à felicidade. Né? Eu sempre falo que a gente pode, e eu acho que a inteligência da vida passa por isso, tentar listar as coisas que lhe conduzem à felicidade, os teus condutores de felicidade. Sim. O surf é um deles, ele realmente me traz muita felicidade, mas você está falando de paixões, né? Tem outras paixões também que andam juntos com o surf. A família é uma delas, meus filhos, né? Os filhos. Teus filhos parece que estão morando fora agora? Meus filhos moram em Israel. Meus filhos estão morando em Israel, fizeram esse ano um programa, né? Eu sou da comunidade judaica e eu fiz esse mesmo programa com a idade deles, eles têm 19 para 20 anos, e esse ano eles passaram o ano todo em Israel, e voltamos aqui às origens, eu e a Andréia, em casa, né? Tivemos que nos adaptar novamente à vida dois. Um beijo para a Andréia Mota, nossa querida conselheira aí de várias empresas pelo Brasil. Exatamente, e a minha também, né? É a minha conselheira. Mas esse negócio do surf, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, é uma coisa interessante, né? Eu surfo desde os 14, 15 anos, e ao longo da vida fui cada vez mais me apaixonando e entendendo que realmente é algo que faz diferença na minha vida, né? É um momento muito especial, né? Ser surfista, você fica realmente todo conectado à natureza, faz com que a gente se desconecte para a gente se reconectar de novo, né? Com tudo. E nos últimos anos eu tenho dedicado alguns meses surfando, então estruturei toda a minha vida para... Quando a gente fala sobre esporte, né? Cada um tem o seu esporte e gosta. Tem aquele momento que você se dedica àquilo. Por exemplo, eu jogo golfe. Vou jogar golfe, fico lá 3, 4 horas e esqueço. Só estou preocupado com a bolinha. É verdade. Você poder encaixar aquela bolinha. É verdade. No teu caso, ali, você fica... Às vezes eu olho, eu realmente não conheço bem o surf, mas eu fico olhando. Eu adoro também ver, apesar que eu não sei as regras do surf, mas eu vejo que as pessoas ficam ali olhando aquela onda, né? Que é a melhor onda para você poder... E muitas vezes aquela outra você imagina, mas não é aquela. Não é. E na vida é assim também, Total, né? Então é uma questão de estratégia ali, né? Então fale um pouquinho dessa sensação de você estar ali no mar, de você realmente achar aquela onda. É o momento agora. É o momento. Você fez um paralelo com a vida, eu também vejo que o surf tem, assim como outros esportes também, mas no meu caso é o surf, tem uma correlação com a vida muito poderosa, né? A gente precisa treinar muito, como na vida, né, para a gente alcançar nossos objetivos, né? E o surfista, hoje em dia, né, é sinônimo de saudabilidade. Os surfistas,
Lá atrás, eu estava comentando isso no meu escritório, a gente fez a festa de confraternização na sexta-feira, eu estava comentando isso, que na aula, um dia anterior eu fui dar aula no Rio de Janeiro, no Grupo Trigo, que é uma empresa franqueadora, que eu trabalho com essa área, e eu começo me apresentando como surfista. E antigamente... Quebra o gelo. Exatamente. E antigamente, há 30 anos atrás, sou formado há 25, eu não podia começar falando que eu era surfista. Os caras iam levantar embora. Exatamente. Você falava talvez no final, quando ele já te conhecesse, o teu cliente te conhecesse já algumas vezes, já tivesse uma certa proximidade com você, ele começava a saber que você era surfista. Hoje em dia, o surfista tem muito essa imagem da saudabilidade, porque exige... da gente, uma conexão de você estar muito bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E é uma coisa muito interessante, porque a gente treina, então aqui no dia a dia, hoje de manhã eu treinei, fiz meu funcional, minha natação, né, para poder estar bem quando vai surfar. E a gente chega no mar e já começa a primeira variável, né? Não é sempre que tem onda. Né? Então, e na vida é isso, né? Na vida nem sempre aquilo que a gente está esperando... Como diz a famosa frase, surfar nessa onda. Surfar nessa onda, né? E a gente está lá naquele ambiente e tem dias que você viaja para fora, fazer uma viagem de surf e não vai entrar o swell, não vai entrar as ondas. E muitas vezes você vai lá e encontra as ondas e treinou para isso e não consegue passar a arrebentação. Né? E a vida é isso, você está lá e você rema e tenta passar a arrebentação, mas a persistência, a resiliência é que faz diferença. A gente começa a aprender isso na vida também, né? Então você vai lá, tenta uma, tenta duas, passou a arrebentação. E de repente você está lá atrás esperando a tua onda e tem várias ondas e altas ondas bonitas e você vem aquela bonita para você e você pega e você cai na onda. Você tem duas opções, você sai ou você tenta de novo. Você volta na resiliência. E você vai lá e volta. E cai de novo. E volta. E de repente você pega aquela onda. Sim. E é aquela onda que você... Que faz você voltar. Faz você voltar e tudo mais. E para mim, a grande conclusão que eu chego é o seguinte. Tudo que é bom passa. E tudo que não é tão bom passa também. Né? E a gente leva isso, acho que esses aprendizados do surf muito para a vida. Para além de uma coisa que eu gosto muito, que é a conexão com as pessoas, né? Porque o surfista, a gente se conhece na praia e quando vê a gente já está pegando onda junto e já parece que é melhor amigo, já se conhece há anos. E a conexão com pessoas, para mim, é uma coisa que na minha vida faz muita diferença. Hoje, vamos só... Tem muita coisa para falar do Natan aqui, afinal de contas, o Natan tem essa parte de franchise que eu quero dissecar bastante. Mas eu noto que hoje eu trabalho no mercado imobiliário, eu programo no mercado imobiliário, da indústria imobiliária, e eu tenho notado que hoje em dia tem grandes empreendimentos que são âncoras, que são o surf, essas escolas de surf que tem. Sim. Inclusive em Curitiba tem uma que inaugurou aqui, tem uma que agora vai no Alvete lá em Porto Belo, tem aquela do Fazano, tem várias. Então conta um pouquinho, né? Porque eu fiquei assim abismado com a quantidade de hoje aficionados que tem hoje em Curitiba que vão lá surfar. Sem sombra de dúvida. É um novo mercado, né? Mudou muito a dinâmica do surf no mundo. A gente tem agora as piscinas de onda, né? Que estão aí fazendo sucesso. A grande que começou é a do Kelly Slater, lá em Lemoore, na Califórnia. Né? Eu estive lá, né? Quando eu morei na Califórnia, um período, 2 anos. E nesse período eu tive a oportunidade de poder curtir essa piscina. É uma piscina maravilhosa, ela reproduz ondas quase que parecidas com o do mar. Aqui no Brasil, a gente está com uma comercialização muito grande de piscinas. Em São Paulo mesmo estão saindo agora 2 grandes empreendimentos de piscina de onda. Só para você ter uma ideia, com um centro hoteleiro em volta. Então a gente vai poder lá em São Paulo agora, dormir no hotel, acordar de manhã cedo, 5h30 da manhã. Em vez de jogar tênis, jogar seu golfe e tal, a gente vai fazer o nosso surf. E faz o nosso surf e a gente vai poder ir trabalhar. Normal, nós surfistas, quem também quer aprender. Então, o mercado do surf saiu um pouco daquela coisa só de surfwear, de roupas, etc., e lojas e tal, e se tornou um esporte que você tem hoje a alternativa de poder treinar em piscinas de onda, que estão cada vez mais crescendo, as tecnologias também. E eu costumo dizer o seguinte, quando chegar nos meus 80... eu só vou surfar na piscina, né? Meu negócio vai ser só a piscina. Talvez ali com 75 também. Você vê como um Buda, né? Você começou a conversa falando que numa palestra no começo você ficava envergonhado, né? E poder falar que era surfista. Hoje é o contrário. Se você chegar hoje num grande grupo e falar assim, olha,
eu sou surfista, eu surfo lá da Fazenda Boa Vista, surfo lá desses empreendimentos, já é outro nível de fato. Já ajuda bastante. Você sabe que como eu tô com 20 anos de escritório, em algumas empresas que eu sou advogado há 20 anos, e familiar e etc., eu tô na segunda geração, que são Sim. normalmente os CEOs e etc., são da minha faixa de idade, os 50 anos, entre 40 e 50 anos, né? Os pais já foram para conselho, já são presidente de conselho, alguns já estão curtindo, Sim. né, o que ganhou, né, o que fez, né, com muito trabalho e etc. E é interessante porque a gente começa hoje, essa geração, já é natural a gente falar, um vai pro Everest, o outro é surfista, um é triatleta, outro é Ironman. Então, eu vejo muito essa conexão. Claro que existe gosto para tudo, né? Então, o cliente vai gostar do advogado com perfil Y ou Z, mas quando você tem essa coisa da saúde, da disposição, da energia, eu acho que faz muita diferença na hora de escolher o advogado, né? Em qualquer profissão. Mas o advogado empresarial, como é o meu caso, se você não tiver uma dinâmica, né, uma agilidade, uma energia, lá no escritório a gente chama da pegada baril. Né? Então, que é a minha pegada, então a cultura do escritório tem que ter a minha pegada, todo mundo aqui, né? E é uma pegada de disponibilidade, de você ter saúde para poder ter a cabeça tranquila para tomar as melhores decisões e aconselhar também as melhores decisões. Então é sobre isso mesmo, os últimos 10 anos, eu converso todas as minhas conversas, qualquer ambiente social que eu tô, já me apresentando, antes de eu me apresentar de advogado, eu me apresento como surfista. Mas é um bom palestrante, eu vou ter que chamar para você falar para os corretores de imóveis aí. A hora que você quiser. Já estou aqui empresariando na Tambari para poder fazer palestras aí Vamos fazer isso juntos, vamos fazer Vamos fazer um bate-papo. Não, vou chamar assim. Agora, vamos entrar na parte do hoje em dia, que é outra paixão, que também na verdade, é o franchise. Você fez advocacia aqui, lá na PUC. E lá atrás, logicamente, você não imaginava que esse mercado fosse... Você foi assim, logicamente, a esposa, a mulher do Natan, ela foi durante anos o Boticário. E o Boticário foi uma das grandes marcas, é uma das grandes marcas, e também foi craque e desenvolveu praticamente a franquia no Brasil, como no geral. Sem dúvida. E isso, pioneira. Na época, no começo também, foi ali uma dobradinha entre vocês? O Boticário foi quem me apresentou o franchising, né? Eu, há 25 anos atrás, eu no segundo ano de Direito, eu fui estagiar no Boticário. Né? E eu fui para ficar 90 dias e fiquei 8 anos. Né? Então, meu estágio era de 90 dias na área de RH. De lá, eu migrei para o departamento de franchising, que não existia um departamento jurídico ainda, isso é lá nos anos 94, 97. Exatamente, 30 anos atrás. E eu tive a primeira experiência com franchising, fazendo crachá para franqueado, olhando os contratos de franquia, notificações que ficava dentro desse departamento. Então foi o primeiro contato. Eu falei, poxa, isso é uma coisa que eu gosto, porque eu gosto muito da conexão com pessoas e franchising é cooperação interpartes, né? Entre pessoas, né? Não é nem entre empresas, são entre pessoas mesmos, né? Entre o dono da franqueadora e o operador. Depois disso, em 99, eu estruturei o jurídico do Boticário e ali eu transitei em todas as áreas do direito. Né? Eu costumo dizer que quem trabalha jurídico de empresa, o advogado de empresa vira um generalista, especialista na empresa que ele trabalha. Desde o trabalhista. De tudo, trabalhista, contratos de todas as naturezas, consultas consumidor, tributário, societário, você transita em tudo. Não, muita coisa. Exatamente. Eu virei um generalista, especialista em boticário, e nessa transição toda, nesse contato todo com essas matérias do direito, duas áreas eu me apaixonei, que foi o franchising e a propriedade intelectual, que são as duas especialidades do meu escritório. Né? Propriedade intelectual, esse volume de marcas, patentes, direito autoral, segredos de negócio, combate à falsificação, pirataria. É um outro público, é um outro tipo de cliente, é um outro negócio dentro do meu negócio. E essas atividades de franchising, hoje o meu escritório é o escritório número 1 da América Latina. Então, o propósito, em franchising. O propósito na Tambari hoje em dia é isso. Basicamente, você trabalha nessas áreas. A minha especialidade é essa, continua sendo essa. Já nesses 20 anos, procurei exercitar outras áreas do direito, mas nós, meus sócios, a gente, dentro de uma linha de estratégia do negócio, nós entendemos que o nosso foco é franchising e canais de negócios, porque o franchising, hoje, o franqueador,
franqueador, um Boticário, um Arezzo, Chili Beans, Hope, marcas que se utilizam do modelo de franchising para fazer a sua expansão de negócios, convivem com outros canais de negócios. Antigamente o franqueador era franqueador, só trabalhava com franquia. Hoje o franqueador trabalha com multicanalidade. Ele tem o canal franchise, mas ele tem o canal e-commerce, ele tem o canal distribuição, ele tem o canal representante comercial. Quer dizer, toda essa acomodação jurídica é o que o meu escritório faz. Então, você tem uma empresa com multicanais, trabalhando em multiatividades diferentes, eu preciso recriar, adaptar o regime jurídico de cada canal. Um deles é o franchising, e no franchising é onde eu realmente é minha paixão, né? E o Boticário que me apresentou nesses últimos 20 anos então, é o que eu tenho feito. Realmente, o cara é craque hoje em dia, para vocês que estão nos ouvindo aqui. Agora, a gente fala sobre a questão hoje essas empresas, né? Logicamente, quando você vai fazer uma marca, antigamente, você pegava lá, ia fazer a marca Canto, você tinha que estudar IPI, tinha que ir na junta comercial, daí ia fazer uma marca, realmente bem... Eu que cuido da tua marca. Hã? Não, sou eu que cuido da tua marca, né? Então, isso que eu digo, antigamente você ia, mas hoje é tão difícil, eu vejo que às vezes conhecidos ou empresas que para fazer uma marca hoje em dia, desenvolver uma marca, às vezes leva 50, 60 nomes para você ter que discutir. Exatamente. Daí encontrei uma marca, vamos lá. E eu queria que você falasse desse caminho que tem que ser feito, que muitas vezes as pessoas às vezes perdem, esquecem que tem que registrar e estão lá fazendo um trabalho e de repente vem alguém lá, o do Natan, o advogado, tira isso aqui, que isso aqui já está registrado. Fato. Acho um ponto bem interessante que tem até pesquisas que sinalizam que 70% das empresas brasileiras não registram a sua marca. Que absurdo, né? Isso, É um absurdo, uma falta de conhecimento. Já foi mais, né? Eu acho que a coisa melhorou um pouco o nível de informação que chega para o empresário. Mas o fato é, cada vez é mais difícil para o pessoal que desenvolve, né, as agências, que desenvolvem as marcas e propõem às empresas as marcas, você encontrar a marca disponível para uso e registro, né? É um ativo maravilhoso. É um ativo maravilhoso. E como é que funciona isso? Se você tem uma marca que você pretende fazer uso e você quer identificar um produto ou um serviço, o canal para você buscar essa proteção é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse instituto, ele tem uma base de dados de todos os registros ou pedidos de registros de marcas que foram depositados por outras empresas. Então, o primeiro trabalho que você tem que fazer é o knockout search, que a gente fala, que é uma busca prévia para verificar se aquela marca, ela realmente não tem outras já depositadas ou registradas que possam se tornar obstáculo para você usá-la no mercado. Só para dizer, o pessoal vai lá procurar na junta comercial, não é isso. Então. Não é junta comercial. Tem que ir lá no INPI, no INPI. Muitas vezes você pode registrar, mas não tem essa marca no INPI. Exatamente. E já está registrado lá. Você tem uma proteção de nome comercial, que a lei de propriedade industrial ela te dá, né, o nome comercial, mas nem sempre você usa o nome comercial com a marca que você usa. O nome fantasia. O nome fantasia, era o famoso nome fantasia. O nome fantasia tem uma prevalência se você tiver uma marca que foi registrada igual posteriormente a ela. Né? Isso é Mas a marca também se registra. A marca precisa ser registrada. E a marca também tem isso aí. Se a pessoa muda, daí você vai lá e tem que registrar novamente a marca. Tem que registrar de novo. Se você tem uma proteção plena, digamos que a gente faz uma busca prévia da marca no INPI e a gente identifica assim, tem chances de você depositando a marca que leva 2 anos para ser concedida, portanto, você fica 2 anos com a marca ainda em situação de depósito. Você precisa ter uma segurança do advogado, de quem você está contratando, de que você pode usar essa marca, independentemente dela ainda não ser marca registrada. Sim. Você consegue fazer isso por via desse relatório de busca de marca. É ali que a gente sinaliza, olha, você tem chance. Melhor nível de proteção é aquela em que a marca está livre para você depositar ela na forma nominativa. Então, Canto Imóveis, sem logotipo, sem identidade visual, simplesmente Canto Imóveis. Se você consegue essa proteção, se você muda a logomarca, se você muda a estilização visual, você não precisa fazer redepósitos da marca, teoricamente. Se você tem uma identidade visual muito diferenciada e você quer ter uma proteção para com os concorrentes, se faz recomendável, mas não é necessário. Agora, se você tem um segundo nível de proteção, que é porque você tem uma restrição maior para usar a marca na forma nominativa, você pode depositá-la na figurativa, que é a identidade visual, é o logotipo.
Essa, se você modifica ao longo do tempo, você precisa redepositar. Agora, a minha recomendação sempre é de você ter uma marca que você quer fazer uso, primeiro, verifique no NPI se não tem uma marca anteriormente registrada similar que possa ser obstáculo. Por quê? Porque se você lança a marca no mercado e esse terceiro, ele entende que você está imitando a marca ou infringindo, ele pode entrar com uma ação de abstenção de uso de marca, com pedido de liminar e tirar todos os teus produtos ou serviços do mercado, imediatamente. Para mim, o risco maior sempre é esse. Você faz um investimento em produto, em serviço, no teu negócio, e de repente você lança isso no mercado e vem o terceiro. Isso é o que eu faço de montão. Agora, dentro do escritório. uma pergunta para você, talvez seja óbvio. Você pega uma marca que seja aí grande, famosa, e me falar que você registra em todos os setores. Todas as classes. As classes. Existe isso que você pegar, por exemplo, você não quer que você falou do Boticário, estou até fazendo propaganda aqui do Boticário, que o Boticário não tenha uma imobiliária, uma construtora, vamos supor. Existe esse caso de registrar em todas essas classes, as empresas? Não é recomendável, tá? Porque você tem um procedimento chamado pedido de caducidade por falta de uso. Entendi. Então, teoricamente, quando você é bom o pessoal faz, é muito bom, porque às vezes você acha, não, vou proteger em todas as classes, mas são marcas que elas são sujeitas à caducidade por terceiros pela falta de uso. Você tem um período para fazer uso da marca. 5 anos? São 2 anos. É um bom tempo para você fazer, mas se você sinalizar que mercadologicamente você fez só uma reserva marcária, você consegue derrubar a marca. Portanto, o que é recomendável é você proteger naquelas que realmente representam os teus produtos e serviços. São 45 classes que representam todos os segmentos de atuação de produtos e serviços. E se você tem plano de ampliar para outros produtos que não sejam aqueles que estão na classe do core business, do negócio, você pode também fazer essas proteções iniciais, tá? Existe um negócio bem interessante, as marcas, como a gente está fazendo propaganda, né, do Boticário aqui, não vou falar mais marca, hein? Tá? E o Boticário, por exemplo, ela tem uma proteção especial chamada marca de alto renome. Então, marcas como o Boticário e outras têm proteção especial em todas as classes. É um título que você consegue no NPI para marcas de alto renome, para que ninguém deposite em nenhum tipo de classe e ele tem mais ou menos uma reserva de mercado na questão marcária. Mas eu fiquei assim, realmente estarrecido com o número, 70% aí. Né? 70%. Então, quem está nos ouvindo aí, realmente... Agora, tem um outro setor que é bem interessante, sei que você faz, que é a questão da marca, de você registrar a música, letra e tudo. Você faz isso, né? Sim, bastante também. Daí ele entra no direito autoral, né? Sim. Eu sou advogado da Ivete Sangalo, né? Eu cuido praticamente de algumas carreiras de alguns artistas e entra muito esse contexto, né? Do copyright, né? Que é o direito autoral. Então, músicas, a própria marca das músicas, etc., todos são objeto de proteção pelas vias marcárias. A via marcária e patentes, ela depende de registro, você tem que ir para o NPI. Direito autoral independe de registro. Você criou o registro, ela já é sua propriedade, inclusive em território mundial. Né, uma proteção mundial. Então, o que a gente faz dentro do escritório... E vice-versa, né? E vice-versa. Né? Também, igual. E o Brasil respeita isso. Muito. O Brasil é um dos países que tem as leis mais modernas de franquia e de propriedade intelectual. Legal. Para além disso, o Brasil é signatário de grandes tratados internacionais de propriedade intelectual, né? Um é a Convenção de Paris, que é um tratado que protege marcas e patentes. Você tem vários benefícios de se utilizar dele. E o Protocolo de Madrid, que é um processo que você registra a marca aqui no Brasil e você pode, daqui do Brasil, sinalizar todos os países que você quer expandir o registro da marca. Meu escritório foi o primeiro escritório a fazer o pedido de registro no Brasil. Quando foi protocolado, foi validado, sancionado o Protocolo de Madrid. Né? Então, o Brasil tem um ambiente empresarial que diz respeito à proteção dos teus ativos intangíveis. E para aqueles que querem também trabalhar com o seu formato de franchise, muito seguro. Né? É um ambiente de segurança jurídica. Eu costumo dizer o seguinte, que eu estou em duas áreas do direito, que o ambiente jurídico, o marco regulatório, ele é muito bom se você usa ele com inteligência, implementa isso para o cliente com a segurança jurídica e se realmente, no nosso caso de franchising, a empresa for uma franqueadora.
Sei. né? Ela precisa ter esses requisitos para ela poder trabalhar, funcionar com o franchising, que é um modelo de negócio, né? Ele não é um segmento de atuação. Tudo tem a ver, acho que a tua entrevista aqui poderia ficar aqui 1 hora falando sobre tanta coisa. Fácil. Mas eu quero entrar agora também no mercado imobiliário, que realmente é o que é interessante. Às vezes a gente vê vários empreendimentos com o mesmo nome. Às vezes a gente vê... As construtoras se procuram bastante para poder fazer registro ou não é usual isso? Procura, sim, as construtoras, a gente tem algumas construtoras que são clientes nossas, não só a sua marca, a marca da construtora, mas inclusive os seus Exato, isso que eu ia empreendimentos. comentar. A gente faz a Fazem proteção. o registro dessas... Fazemos os registros e em alguns casos, como nomes que você empresta, Portinari e coisas do tipo, a gente ajuda no licenciamento da marca para que ele possa usar no empreendimento. Você faz lá o contrato, Faz tá lá o Versátil, tá lá um Pininfarina, faz negócio, você Isso. faz toda Você essa procura parte. o dono da marca ou os herdeiros, né, que tem seu programa de licenciamento e que a partir disso você tem ali uma troca de contraprestação financeira para você poder fazer o uso e empresta a marca para o seu Porque às vezes eu empreendimento. vejo no mercado imobiliário, dá um exemplo, é difícil, Jatobá. Daí Sim, tem 5 Jatobás, você entra lá, vai descobrir, daí tem o Jatobá em outro lado, tem outra... fato. Você acaba, tem pessoas que já pegaram até no Google ali, vamos encontrar no Jatobá, vai no Jatobá do Água Verde, e ela não, o Gulang, e outro... Então, isso aí é uma coisa que realmente eu vejo que não é tão certeira, né? Não é tão certeira, né? Não é, e tem uma parte do mercado imobiliário que não está preocupado com essa proteção, né? De Mas é ter barato, poderiam ser, né, os nossos, né? Isso é uma É coisa... barato. Hoje o registro de uma marca é uma commodity, né? Virou commodity, né? Você faz hoje se você quiser, né? Tô jogando contra aqui, né? Mas você faz online se você quiser. Se você vai ter um bom acompanhamento, vai acompanhar o andar do processo lá porque tem muita gente que faz o registro da marca no online e quando sai o deferimento da marca, ele não acompanha a publicação e daí ele tem que pagar as taxas finais para receber o certificado de registro, Sim. não paga e perde a marca, né? Mas o mercado imobiliário tem algumas características, né? Tem essa característica na questão de marca. Tem uma outra coisa que eu trabalho bastante com o mercado imobiliário, que são os shopping centers. Sim. Né, que também faz uma troca no meu negócio muito grande entre os franqueados, que se tornam lojistas, né, e os shopping centers. Sim. Então, tem essa conectividade entre os shoppings. Aqui mesmo em Curitiba é um mercado que é Gigante. gigante, esse mercado de procura de pontos comerciais em shoppings para abertura de unidades franqueadas. Né? Se você anda num shopping, praticamente metade das marcas são meus clientes. Né? No shopping, o varejo nacional, ele é basicamente tomado por franqueadores que precisam ter o real estate como estratégia de negócio. Né? Se você não trabalha a parte imobiliária como estratégia de negócio, normalmente as unidades franqueadas não ficam em pé, porque você conhece melhor do que eu, né, nesse segmento, né? A grande preocupação é a taxa de ocupação, né? O quanto é a taxa de ocupação representa do meu resultado, da minha despesa, para eu poder pagar os aluguéis, os encargos, o rateio de despesas, de condomínio, né, aqui dentro desse ambiente do shopping. E esse é um mercado que está em plena transformação, inclusive por conta da reforma tributária. Né? Que realmente Que tá aí. Agora, Natan, estamos quase chegando no final do programa, tem uma coisa que é bem interessante, as pessoas, até para os nossos ouvintes aqui, para eles ficarem cientes, né? É mais uma dica, mais um caminho. Hoje, eu voltando lá em qualquer registro de marca, as pessoas vão lá primeiramente, hoje tem as mídias sociais, né? Então tem lá Instagram, Facebook, então as pessoas vão primeiro, pegam lá o nome, né? Vou voltar lá, Baril, e vai lá, tá liberado o Baril, o cara, pô, tá liberado, eu vou tocar minha vida para frente. Sim. E acaba esquecendo de outras coisas. Eu queria que Sem você falasse dúvida. justamente sobre isso, né? Que as mídias sociais, elas são importantes, mas não tem a garantia, né, da marca, né? Em absoluto, em absoluto. Nem as mídias sociais, nem os nomes de domínio, né? Que também é um outro caminho que o pessoal segue, né? Pegar lá o www.baril.com.br,
né? Então tá lá o disponível, www.baril.gov.br. Aí vai lá e pega o nome do domínio. Ou ADV, advogados, ou ADV, exato. Tudo, né? Tudo você tem isso. Graças a Deus a gente tem uma blindagem na nossa legislação que permite você, comprovando que você é dono da marca, você derrubar esses nomes de domínio. Nas redes sociais acontece o mesmo, é a terra de ninguém, né? As redes sociais, né? Então você tem desde marcas que são apresentadas nas redes sociais, que copiam marcas que já existem no mercado, até marcas que comercializam os seus produtos dentro da mídia social sem autorização. E você tem também uma série de destinação, de direcionamento do usuário para que você chegue no determinado produto similar, que o pessoal chama de similares. Né? São produtos que você fala, não, esse foi feito inspirado nesse produto. As redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e tal, elas têm o seu canal de denúncia, né? De certa maneira funciona. Antes da gente fazer qualquer procedimento, eu sou uma pessoa, eu procuro não ir para o caminho da judicialização. Para mim, tanto que a minha área de contencioso no escritório, eu sempre brinco, ele fica lá no final do corredor, né? Porque ele tem que ser o último no processo todo, né? Panificador e supermercado. É que nem panificador e supermercado, né? Tem que estar lá, né? Porque a minha escola é uma escola da prevenção e uma escola de negócios, né? Então, o que a gente tem que fazer... Conciliador. A gente tem que usar as ferramentas que funcionam, né? Porque eu costumo dizer que judicialização, ele é uma agenda vermelha, muitas vezes inglória. Começa e não né? sabe como termina. E não sabe como termina, né? Ele é bom talvez para advogado, né? Para advogado. Mas as mídias sociais hoje têm esses canais e a gente consegue se utilizar bem para a gente conseguir fazer o que a gente chama da proteção dos ativos intangíveis dos nossos clientes, né? Então, estamos chegando no final do programa, eu queria que você desse uma mensagem aí para 2026, falando também desse teu setor. Hoje em dia, realmente você vai voltar aqui para falar quanto mais falar do surf, falar da tua pousada que tem lá, que você tem hoje em dia. Na Indonésia também. Mas aí uma mensagem hoje, praticamente é o nosso último programa, hoje sábado, dia 20, né? Agora vem o Natal. Eu sei que a comemoração de vocês é diferente, porque Está sendo agora, Hanukkah. Então, né? Eu queria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes aqui. Obrigado. Antes de tudo, super obrigado, Canto. Eu tenho um tamanho respeito e admiração por você. A gente tem uma conexão com o Cantinho, com o Eduardo, é meu grande amigo, né? Ele gosta muito de você. Eu gosto muito dele, gosto da família Canto imensamente. Você é uma pessoa que confiou em mim há anos atrás, né? A sua marca e seus negócios, e isso me traz uma admiração e um carinho tremendo e uma gratidão imensa. Obrigado. E eu acho que é a melhor forma que a gente tem de sempre conduzir a vida, né? E para 2026... O que eu espero, para além das questões pessoais, né, de um ano mais leve, com alegria de viver, com melhor perspectiva da vida, né, com amor, né, e sempre com gratidão, eu vejo o meu mercado, o mercado de franchising, é um ambiente que eu respiro no dia a dia, né, como diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchising. Agora eu virei diretor jurídico da Federação Ibero-Americana de franquia maravilha. Também, agora no mês passado. O curitibano paranaense aí no mundo. No mundo, e eu gosto, né? Daí as coisas vão acontecendo. Mas eu vejo 2026 um ano desafiador, né? Para nós que trabalhamos com o franchising, né? O 2025 foi bem desafiador para o varejo. A gente tem um ano de eleições, a gente tem um ano de implementação da reforma tributária, que é um tema que a gente pode falar aqui uma hora à vontade, que é muito legal, tem um impacto muito grande. Nessa área de serviços, né? Na área de serviços, na área imobiliária, tem um impacto bem, tem um tratamento diferenciado, mas eu acredito muito na resiliência do setor, que vai ser um ano em que as expansões vão voltar com mais força, as aberturas de unidades um pouco segurando mais, mas sobretudo com um movimento de marcas vindo de fora para o Brasil no modelo de franchising. Então, eu acredito que 2026 é um ano de concretização de muitas frentes, e dependendo de como as coisas acontecerem, de preparação para um novo ciclo de prosperidade 2027 e 2028. Conversei com o Natan Baril. Muito obrigado. Vamos tanto. Para um rápido intervalo. Nós já voltamos.
Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo o arquiteto Ricardo Amaral. Ricardo Alessandrini Amaral, formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Paraná. Criou a Geplan Gerenciamento em 1998. Ganhador de vários prêmios que falaremos a seguir, e desde 1976 à frente do escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados, que completa 50 anos em 2026. Ricardo, eu não vou falar aqui do teu currículo aqui, que senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui falando sobre. Então, eu quero que você fale para os nossos ouvintes. Então, obrigado por participar aqui do Canta Canta. Muito, eu é que agradeço. Bom dia, né? Bom dia a todos, né? Eu que agradeço o teu convite, né? O Carlos é um amigo de muitos e muitos anos, né, Carlos? Na mesma estrada, no mercado imobiliário. Quando as pessoas me chamam de Carlos aqui, é porque me conhecem há muito tempo, porque mais de 40 anos. Poucos me conhecem. Pouco nessa linha dos 40. O Raul da Nebicom me chama também de Carlos, algumas pessoas acabam mais de 40 anos. Mas obrigado aqui por participar, né? Participa junto aí do mercado imobiliário. Sim. Há tantos anos, há tantos órgãos, tantas discussões, tantas proximidades, né? Sim. E às vezes tantas distâncias, né? Porque a vida vai fazendo com que a gente se adapte aos momentos necessários, né? Mas é um prazer estar aqui com você. E nosso amigo em comum, que foi o Leonardo Petrelli, abriu esse espaço, né, na Jovem Pan News aqui, para a indústria imobiliária, que hoje em dia é um dos pilares da economia, né, Ricardo? Então, é essa importância que ele deu para o mercado imobiliário. Como sempre, ele à frente em vários setores daqui do Paraná, né? Com o seu grupo de comunicação, né? Eu sou um pouco suspeito por falar do Leonardo, porque ele é meu amigo pessoal há muitos e muitos anos, já acho que desde piá nós nos conhecemos. E ele é um empresário de extremo sucesso e com uma visão a nível de informação, de comunicação muito grande, né? E abriu esse espaço para o mercado imobiliário, abraçou essa ideia e é um sucesso. Você está hoje no teu 190 programas, com mais de 180 entrevistados, isso. Né? Então isso demonstra realmente o sucesso que também você vem plantando, né, sim. Carlos? Sim. Carlos Canto, você vem plantando desde muitos anos essa tua atividade aí. Você faz 50 anos, o Ricardo faz 50 anos de arquitetura agora em 2026. Em 2026. E eu faço 50 anos de corretor de imóveis em 2026 e 70 anos de idade. É verdade. Então, são comparações bastante interessantes, né, que nós fizemos. Tem uma coisa bem peculiar com relação a esses 50 anos, né? Porque eu não estou formado há 50 anos, então, obviamente, eu não posso exercer a profissão há 50 anos. Mas, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu adquiri uma empresa que o meu objetivo maior era incorporar. Sim. Eu queria comprar uma empresa porque ela teria tradição na Caixa Econômica, você só poderia fazer incorporações e financiar empreendimentos imobiliários depois de 2 anos de empresa. Então, eu adquiri uma empresa, né? Curiosamente, o nome dessa empresa chamava-se Engeplan. Sim. Muito curioso isso, né? Muitas coisas na minha vida, elas são bem... Isso, exatamente. Depois, 20 e poucos anos depois, eu vim montar também, somos fundadores da Geplan. Então, eu montei o escritório no segundo ano de arquitetura e o ano que vem ele acaba fazendo 50 anos. E aí, obviamente, eu trabalhava para vários arquitetos, fazia bico, fazia desenho em casa, desenho à noite. Tudo. Fazia de tudo um pouco e por isso a empresa vai fazer 50 anos no ano que vem. Mas antes de a gente começar, eu no primeiro bloco aqui entrevistei aí o advogado Natan Baril falando sobre o surf, né? Surfar na onda. E eu sei que você foi um grande cavaleiro, né? Você foi presidente da Hípica Paranaense e você teve a determinação, ganhador de vários prêmios, acho que sempre teve o esporte, né? Equestre dentro da sua... Hoje você mudou um pouquinho, mas queria que você falasse dessa questão lá no começo da tua profissão, né? Do estudo, você tinha ali o hipismo como a sua... desafogar, né? Que seria... Sem dúvida. Bom, o esporte na minha família sempre foi uma coisa muito importante, né? Eu estava conversando aqui com o Natan, meu avô foi medalha de bronze em 1956 no México, medalha de tiro ao alvo. Meu pai foi 17 vezes campeão brasileiro de tiro rápido. Ele chegou a ser Guinness Book. 17 vezes campeão paranaense de tiro rápido e 8 vezes campeão brasileiro seguido de tiro rápido também. Então a família teve muita tradição no esporte. Minha madrasta foi seleção olímpica várias vezes de tiro, enfim, tiro de ar comprimido. Então na minha casa sempre se falou muito esporte. E eu me apaixonei pelo hipismo.
e me apaixonei pelo hipismo. Nunca fui um grande cavaleiro, muito pelo contrário, mas fui muito esforçado. Ganhamos troféuzinhos. Mas fui muito esforçado. Estava falando aqui com o Natan agora há pouco que o esporte é muita repetição, né? Você repete até que você acaba fazendo um circuito de surf bom, um circuito de hipismo bom, enfim. Mas a grande paixão da minha vida sempre foi o esporte, sempre estive envolvido com o esporte, sempre fiz muita arquitetura esportiva, trabalhei em estádios de futebol, trabalhei em clubes de hipismo, fiz o plano diretor da Hípica várias vezes, agora a gente já está no segundo, terceiro plano diretor aqui da gestão aí. E outros clubes também, no Graciosa outros mesmo. Clubes, o Graciosa, tive muito envolvido lá no Graciosa com a área de esporte, com a área de projetos esportivos, tive o prazer de, acho que, ajudar a remoldar o Graciosa Country Club em termos de paisagem esportiva, enfim. Então está muito enraizado na minha vida. Quando você fala de esporte, esse dia teve aqui também um esportista, ele falou, Canto, você imaginou que as pessoas, aquele que disputa uma medalha olímpica, ele leva 4 ou 8 anos, ou enfim, treinando todos os dias. Sem dúvida. Para poder competir, às vezes, 30 segundos, 1 minuto. E naquele dia não dá certo. Ele tem que voltar e fazer mais 4 anos, 8 anos. Porque é uma admiração muito grande. Por isso que eu digo que o esporte tem que estar muito alinhado com o trabalho das pessoas, né? Com a profissão das pessoas, né, Ricardo? Você Sem dúvida. saber, aquele que não tem essa mentalidade de competição no esporte ou na saúde, que na verdade é importante para a saúde, não sabe talvez o que a gente esteja falando hoje, né? Eu acho que a maior contribuição que o esporte pode dar às profissões é a disciplina. Se você não tiver disciplina no esporte, dificilmente você vai conseguir algum tipo de resultado. E mais ou menos é como você disse, por exemplo, o hipismo. A gente treinava dias e dias, meses e meses a fio, e uma prova de hipismo dura 40 segundos. Você depende do cavalo também, segundos, né? E você tem um outro conjunto que é o cavalo. Então, que é um ser vivo que está ali com você, que tem reações completamente adversas, mas a disciplina no esporte é muito importante. Eu acho que isso me trouxe para a vida profissional. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada profissionalmente. Eu tenho hora para começar, hora para terminar. Sou daqueles caras antigos que ainda tenho agenda fixa para tudo. De tal até hora eu faço isso, de tal até hora eu faço aquilo. O esporte me disciplinou bastante. Como o esporte também te arrepiou, você lembra do teu primeiro projeto que te arrepiou? Falou, é isso aqui que eu quero fazer, arquitetura. Acho que o primeiro projeto a gente nunca esquece, né? Meu primeiro projeto é um negócio muito interessante, mas tem uma história, né? Aliás, eu estava comentando esses dias com um amigo meu que eu quero fazer um livro, mas não um livro de arquitetura, um livro das minhas histórias, as crônicas da minha vida como arquitetura e como planejamento urbano, que são muito interessantes. Meu primeiro projeto eu não tenho como esquecer. Minha profissão quase acabou com ele, na realidade, né? Antigamente, o zoneamento de Curitiba era diferente. Eu fiz um projeto para uma determinada empresa, Vertical Construções e Empreendimentos, talvez você vai lembrar do Fernando Mansur Malucelli, do Sérgio, do Mário Xavier, que hoje já não estão mais. Eu fui fiscal de obras deles, imagine, e fazia todos os projetos da Vertical. E o meu primeiro projeto para a Vertical foi um edifício na rua Santa Catarina. Lá no Água Verde. E aquela rua tinha uma característica muito interessante, porque só podia 4 pavimentos, mas ela estava inserida numa zona que permitia 6, mas por causa do sistema viário ela só permitia 4 pavimentos. E naquele tempo as guias amarelas, as consultas amarelas eram feitas à mão. Era amarela mesmo? Era amarela mesmo, por isso que chama amarela, até hoje brinca, né? Se fala, você ia no saguão da prefeitura ficar esperando ali no balcão. Exatamente. Eram feitas à mão. E a consulta veio lá com 6 pavimentos. E eu lá meti um prédio de 6 pavimentos. Quando foi para a prefeitura, os caras, não pode, só pode 2 pavimentos. E eu tinha orientado o meu cliente a comprar o terreno, porque podia fazer 6 pavimentos com X apartamentos. O cara comprou. Quando veio aquela verificação da prefeitura, não, só pode 4. Eu olhei a guia amarela, fui falar com a secretária de urbanismo. Na época, a doutora Dulce aqui, era uma pessoa muito dura, muito exigente. Eu fui falar com ela e tal, e disse para ela, doutora,
Não tem como eu não aprovar esse projeto. É meu primeiro projeto e como é que eu posso fazer um prédio de 6 andares e vocês cortarem para 4 andares? Eu me lembro que ela disse o seguinte para mim: pois é, você deveria entender melhor da legislação de Curitiba antes de projetar. Aí que o Ricardo Amaral foi atrás da legislação. Senhora, isso há 40 anos atrás. Aquilo foi um tapa de luva, né? Bom, resumo da ópera, eu recorri e tal. Hoje na rua ainda tem, a rua toda tem prédios de 4 andares, somente aquele prédio com 6 andares. A gente acabou recorrendo e acabou ganhando. Então esse projeto eu nunca mais esqueço. Ele não é um belo projeto, mas ele tem um pouco da história toda. Aí que eu agora, tá vendo como é bom a gente falar para os nossos ouvintes por que você é um conhecedor aqui do Plano Diretor de Curitiba, que talvez foi essa oportunidade que você, a partir dali, falou assim: peraí, eu vou ter que estudar cada vez mais. O Ricardo Amaral hoje é conhecido aqui na cidade como arquiteto e também como um grande conhecedor, né, do plano diretor. Hoje tem a revisão do plano diretor. Sim. Então, isso eu posso dizer com todo o mercado há muito tempo, e você é respeitado, né, nessa área de você saber o que fazer ali, né? Eu acho que foi exatamente por causa desse meu erro inicial. Agora né? que todo mundo ficou sabendo ao vivo... Se eu não entender bem disso, aí eu comecei a estudar, obviamente, todas as modificações de planos diretores da cidade, comecei a assessorar meus amigos do Sinduscom, cada modificação que tinha, a gente se reunia, eu fazia uma interseção entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, IPUC, ADEME, Sinduscom, isso continua até hoje. Hoje a gente participa também de um grupo que está analisando o novo plano, a nova revisão do plano diretor. O plano diretor da cidade já existe há alguns anos, né? Desde 1992, o primeiro plano, né? E hoje é uma revisão, a gente continua estudando e realmente as legislações elas estão cada vez mais rígidas e é natural, os espaços urbanos estão cada vez menores, né? Imagina que a cidade de Curitiba ela tem o seu perímetro urbano e daquilo não pode ultrapassar. Então elas estão cada vez mais rígidas em benefício à qualidade de vida, né? Agora, Ricardo, assim, um pensamento meu, eu tive o prazer de conhecer lá o Jaime Lerner, de 75, né? E não só o Jaime Lerner, como antigamente o Ivo Arzua. Eu acho que Curitiba foi beneficiada por bons prefeitos, né? Eu diria a você o seguinte: não só bons prefeitos, excelentes prefeitos. Curitiba sempre teve bons prefeitos, né? Jaime, Rafael, Ivo, né? Engenheiros e arquitetos. E eu ia dizer para você Curitiba e o Paraná é um dos celeiros da arquitetura brasileira. Você pode ter certeza disso. Nós temos aí arquitetos maravilhosos. Acabamos de falar no Jaime Lerner, vamos falar do Luiz Forte Neto, Marcos Prado, Roberto Gandolfi, Fernando Canali, nessa geração minha, vamos assim dizer, Flávio Schiavon, grande amigo meu, um excelente arquiteto. Então o Paraná sempre teve despontando em concursos internacionais de arquitetura e sempre teve com o nome dos arquitetos muito prestigiados nacionalmente e internacionalmente também, né? E eu acho que essa é uma sorte do Paraná, além de ter tido bons prefeitos, né? Os arquitetos, de uma forma geral, os arquitetos urbanistas sempre tiveram muito integrados no IPUC, no Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, também com grandes arquitetos, Lubomir Fichinski, enfim, Deli, Rafael Deli, quer dizer, uma turma grande, então, boa mesmo, sabe? E ainda com muita participação, os arquitetos mesmo, você veja lá no nosso grupo, o G11, né, que nós participamos agora discutindo aí as alternativas no plano de discutindo, ideias, né, tem arquitetos ali com grandes contribuições, que estão dando grandes contribuições à cidade. Agora, vamos falar do nosso prefeito hoje, do Eduardo também. Ele está com muita vontade hoje em dia, né, de revitalizar o centro da cidade. E esse caminho é um caminho praticamente sem volta. Eu sempre brinco, até que ponto vai esse gasto todo, se deixar ele fazer isso, porque também tem a questão dos moradores, tem a questão do Ministério Público, e tudo isso que você tem que estar ali toreando tudo, né? Mas eu acho que ele está no caminho certo, né? Não tenha dúvida. O centro das cidades, de uma forma geral, a nível mundial, sempre foram muitos problemas, né? Elas acabam se deteriorando com o tempo em quase todas as capitais mundiais. E é muito difícil reverter isso.
Nós já tivemos várias tentativas aqui em Curitiba, né, desde a primeira gestão do Jaime Lerner como prefeito, nós sempre tivemos vontade de restituir e de reestruturar o centro. E o Eduardo agora está tomando a liderança desse processo, mais uma vez desse processo, mas com muito mais vontade, com muito mais dinamismo. E eu costumo dizer o seguinte, você tem que incentivar o centro, incentivar os empreendedores, os incorporadores, os construtores a construírem no centro. Então, quanto mais incentivo derem, mais a ocupação ordenada naturalmente, aí ordenada pelo IPUC, Instituto de Planejamento de Curitiba, que organiza todo o solo urbano da cidade, eu acho que realmente nós estamos no caminho certo e acho que o Eduardo está fazendo um trabalho bem bacana e nós vamos ter resultados muito bons. Eu queria falar, a gente falou do Ricardo Amaral, né, do propósito que você... Mas a Geplan surgiu também para você fazer um gerenciamento e tinha essas dificuldades, as pessoas analisarem essa contratação, porque é uma empresa... Fale um pouquinho da Geplan. Pois é, a Geplan nasceu há 27 anos atrás, ela nasceu com o intuito de gerenciar os projetos do arquiteto Ricardo Amaral. Eu tinha um pensamento que a gente tinha que cuidar desde o início dos primeiros traços, desde as primeiras ideias até a entrega da chave, né? E obviamente eu não conseguia estar ao longo de todo esse processo que é muito desgastante e ao mesmo tempo é muito complexo, depende muito de engenharia, depende muito de administração de obra e vai por aí afora. A auditoria, que é a principal. Exatamente. Né? E aí nós fizemos, eu fiz um contrato com uma primeira indústria no estado do Paraná, uma das indústrias na época que o Jaime revolucionou o estado, trazendo várias indústrias para o estado do Paraná, que foi a Brouge ali perto da Audi, na saída para Joinville, e fui assinar o meu contrato na Alemanha, em Coburg, na Alemanha, e lá a gente viu algumas empresas de gerenciamento e fiscalização de obras e acompanhamento de obra, não gosto de usar a palavra fiscalização, prefiro um acompanhamento maior de obra. Consultoria. E aí, exatamente, e a gente criou a Geplan para fazer o planejamento e o acompanhamento da obra da Brouge, que era um projeto nosso. Isso acabou se tornando a Geplan. Hoje você atende em todas as áreas, praticamente no Brasil todo. A Geplan acabou se tornando uma empresa muito sólida, muito interessante, referência nacional, shoppings, hospitais, indústrias. Aqui a agrária lá em Guarapava, você faz um trabalho também. Exatamente. A Engorda aqui do litoral paranaense, muito presente na infraestrutura. Agora nós estamos lá no Porto de Itapuá e no canal de São Francisco ali, né, da Baía de São Francisco, alargando o canal para suprir melhor o Porto de São Francisco e o Porto de Itapuá e fazendo o alargamento de toda a praia de Itapuá. Aliás, uma movimentação de 13 milhões de metros cúbicos de areia, isso é um negócio fantástico. Então a Geplan pegou um outro rumo naturalmente, gerencia e fiscaliza os projetos da empresa Ricardo Amaral Arquitetos, mas tornou-se uma empresa a nível nacional, vai muito bem, é a menina dos olhos. Agora, para coroar tudo isso que você fez, né, o arquiteto aí, Ricardo Amaral, nesses anos todos, 50 anos, vem os prêmios, né, Ricardo? Hoje em dia, acho que a vida, a gente gosta de receber prêmios, né? Gosta de ser reconhecido. Eu queria que você falasse primeiro aqui, acho que o mais atual foi a Fábrica de Ideias, né? Sim. É um projeto que, para as pessoas que não sabem, que você vai explicar hoje em dia, muitas vezes, às vezes é óbvio, mas as pessoas têm que saber o que é a Fábrica de Ideias, né? Aqui em Curitiba. A Fábrica de Ideias é uma fábrica de ideia mesmo, é um hub de tecnologia, inovação e cultura que o governador Ratinho Júnior está implantando ali onde era a antiga fábrica da Ambev, e a gente foi contratado pela Audi do Brasil para desenvolver esse trabalho em parceria com o governo do estado, né? A Audi em parceria com o governo do estado. E desenvolvemos ali um trabalho implantando alguns museus, que é o Museu de Arte Contemporânea, Museu de Imagem do Som, um grande espaço de tecnologia e inovação e alguns edifícios corporativos, um edifício corporativo para abranger toda a área. E esse trabalho foi um trabalho de basicamente um ano e meio desenvolvendo, ficou muito, muito interessante. A licitação de obra me parece que termina agora na primeira semana de janeiro, já para fazer a obra, uma obra de uns
uns 300 milhões de reais. O Ratinho vai querer lançar antes de sair do governo, para presidente da República. E eu até espero que ele lance mesmo antes de sair do governo, porque o mérito é dele. O mérito da Fábrica de Ideias é o mérito dele. Ele teve a ideia, pesquisou no mundo inteiro. Aquele terreno ali da antiga Ambev era para ser a sede da polícia. E acabou não sendo a sede da polícia, e até bacana, porque eu acho que não é o lugar ali central. Pode ir para um outro local. Pode ir para outro lugar, e aquele é um lugar meio central, Rebouças, um bairro que está se modificando lentamente. O Greg fez o Vale do Pinhão lá. Já teve várias alternativas, chamou o Brinco, né? O Cássio chamou de Nova Sorro, o Jaime de Vale do Pinhão, todo que é prefeito chamou o bairro de um nome diferente. E agora ele está começando a se reciclar, a se renovar. Precisa mais incentivo ali, viu, prefeito Eduardo? Precisa reciclar o Vale do Pinhão com mais incentivos à edificação para que realmente ele não leve mais 40 anos para explodir economicamente. Mas ele vai te ouvir. Mas daí você conquistou esse RTF Global Arquitetura Design Award. O que é esse prêmio? Esse é um prêmio, vamos dizer, internacional, né? Um prêmio de uma fundação indiana, uma fundação ligada ao desenvolvimento urbano na Índia, e que vem premiando os melhores projetos em cada setor anualmente, né? E a Fábrica de Ideias foi premiada como o melhor prédio e edifício público, né? E melhor conceito de edifício público também. Então, ele teve 2 prêmios em 2 categorias diferentes. Ele tirou primeiro lugar em edifício público e segundo lugar em conceitos de edifícios de uma forma geral. E foi uma alegria muito grande, porque é uma premiação bastante significativa. Tem profissionais aí como Norman Foster, Zaha Hadid, que receberam os prêmios. Então, a gente fica todo orgulhoso, né? Tudo metido, vamos assim dizer, mas não tem nada a ver. Estou em cima dessa onda. Estou em cima dessa onda. Agora, estamos aí quase finalizando o nosso programa. Eu queria falar também do outro empreendimento, que é o BIOS, né? Que é um empreendimento totalmente inovador, né? É para os 60 a mais, né? Para mim, para nós, né? Para nós 60 a mais, hoje em dia é um mercado gigante que tem, né? Sem dúvida, né? Você veja só a visão das incorporadoras, das construtoras de Curitiba, incorporadoras dos arquitetos, né? Como Curitiba sempre está à frente da vanguarda nessas áreas. Há 4 anos atrás, a construtora Laguna pesquisou e resolveu fazer um empreendimento para o público 60 a mais. E hoje, isso praticamente virou uma moda no Brasil, está sendo discutido em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o produto 60 a mais para esse público. Virou até âncora de vários empreendimentos. Exatamente, virou até âncora de vários empreendimentos. Ricardo, eu queria te agradecer aqui. O Ricardo Amaral, hoje já falei no começo do programa. Para nós aí, esse programa hoje nós estamos no sábado, dia 20, semana que vem tem o Natal. Para mim aqui é um presente, né, vocês estarem aqui nesse sábado. E uma mensagem aí para o pessoal, acho que para Curitiba, uma cidade que sempre inovadora, né? A gente sai daqui, quando volta no aeroporto ali, fala, putz, é uma alegria. Voltei para casa. É uma alegria, né? Ser uma cidade limpa, uma cidade organizada, as coisas também, com a tua ajuda. Eu também estou lá no conselho, a gente tenta modificar, a gente sabe que é difícil tudo isso, né? E com toda essa tua expertise, não só na Geplan, como no teu escritório, você está contratando. Hoje contrata arquitetos, engenheiros? Sim. A gente tem uma equipe bem significativa de engenheiros nas mais várias áreas possíveis, inclusive na área ambiental, enfim, e arquitetos também. A gente tem uma equipe muito boa, muito grande. Hoje à noite, na nossa festa de final de ano, a gente vai reunir a turma, tem pessoal fora, pessoal em Porto Alegre, pessoal em Vitória, no Espírito Santo, pessoal em Santa Catarina, vai reunir todo mundo aqui. Para todo mundo acabar hoje, falando. Né? Então, falar para os nossos ouvintes, assim, você que tem essa experiência de 50 anos no mercado imobiliário, também como incorporador, também da tua empresa com o teu filho, e hoje, o que você está sentindo em 2026 como uma mensagem final para aqueles que eu sempre digo, se eu estou aqui no mercado imobiliário, até hoje não vi ninguém que perdeu o dinheiro ou deixou de investir, né, nesse nosso setor, hoje em dia está satisfeito. Então...
uma mensagem, pessoal. O mercado imobiliário é um mercado muito rico, né? Um mercado muito rico, muito promissor e muito deficiente no Brasil, né? Nós precisamos aí de habitações, muitas habitações por ano para suprir a necessidade da população. Então eu tenho muito otimismo com relação ao mercado e com relação à minha profissão. Com a minha profissão eu costumo dizer que embora a empresa vá fazer 50 anos, eu estou cada vez mais jovem e cada vez mais pujante naquilo que eu faço e motivado. Então o que eu quero desejar a todos é que, além das coisas pessoais, né, por saúde, felicidade e tal, muita motivação. O ano que vem nós vamos passar por um ano de Copa do Mundo, de eleições para presidente. Eu acho que nós precisamos sair um pouquinho dessa polarização política que nós vivemos aí, de direita radical, esquerda radical. O país precisa tomar outros Ter uma pessoa rumos, normal, né? lá. Só que nós precisamos ter alguém normal nos conduzindo, porque está difícil, sabe? Que o empresariado sabe fazer, né? Ele sabe Porque o empresariado realmente ele sabe fazer, sabe trabalhar, só não pode ter gente que atrapalhe. Exatamente. Né? E estão nos atrapalhando longamente. Eu não sei como é que o empresariado brasileiro consegue viver com tantos atrapalhos que tem. Então a gente só precisa de normalidade. Mas eu acredito que essa normalidade virá sim, porque o povo brasileiro já está mais maduro nas suas eleições, a democracia está cada vez mais forte e nós vamos saber o nosso rumo, vamos saber tomar um rumo com certeza melhor daqui para frente, no meu entender. Obrigado, Ricardo. Conversei com o arquiteto Ricardo Amaral. Espero vocês no próximo sábado ao meio-dia. E falando que desejo aí um Feliz Natal a todos, né? Eu realmente, para mim é uma honra estar aqui no Grupo RIC, aqui na Jovem Pan News, fazendo esse programa, trazendo esses craques aí, mais de 180 entrevistas. Então, muito feliz. E eu desejo saúde a todos e vida longa. Até o próximo sábado. Um Feliz Natal a todos.